Escolha em condição de certeza. Muitas das situações em que as pessoas fazem escolhas envolvem algum tipo de incerteza, como, por exemplo, os seguros, investimentos financeiros, loterias, jogos, etc. Precisamos de uma teoria que nos permita estudar as escolhas do consumidor sob condições de incerteza. Uma alternativa para que seja possível a utilização do que conhecemos é a adoção do conceito de estado da natureza. Essa ideia foi utilizada a partir da percepção de Debreu em 1959. Consumo contingente. O consumo não é certo. Dependendo do estado da natureza da contingência, o consumo é diferente. Perda é igual a sucesso ou não perda é igual a sucesso. O consumidor enfrenta uma distribuição de probabilidades. Teoria do consumo normal. Consumidores escolhem cestas de bens. Teoria da escolha sob incerteza. Consumidores escolhem loterias ou distribuição de probabilidade. Consumo contingente. Um plano de consumo contingente é implementado apenas quando determinado estado na natureza ocorre. Exemplo, tirar férias somente se não ocorrer um acidente. Títulos de estado contingente. Título que só é pago se um evento específico ocorrer. Fundos de catástrofe ligado a desastres naturais, como terremotos ou furacões, tsunami de 2005. Companhia de resseguro ou banco de investimento emite título ligado a eventos seguráveis específicos com apólices de 500 milhões de dólares. Se evento não ocorrer, investidores não recebem juros. Se evento ocorre, os danos superarem o montante do título, investidores perdem principal e juros. Riscos podem ser distribuídos e subdivididos. Cada investidor carrega apenas uma pequena parcela do risco. Não há risco na inadimplência para o segurado. Pagamento pelo título é antecipado. Opções de derivados. Opções de derivados são melhor entendidos no conceito de títulos contingentes. Os conceitos. Loteria, utilidade esperada. Atitude frente ao risco. Exemplo, dotação inicial, R$ 100. Jogo, número 13. Aposta, R$ 5. Prêmio, R$ 200. Sucesso, 100 menos 5 mais 200, que é igual a 295. Insucesso, 100 menos 5, igual a 95. O sucesso é se ele ganhar o prêmio de R$ 200. Outro exemplo, você tem R$ 100, sendo que destes reais estão na forma de um carro. Distribuição de probabilidade. Probabilidade de perda é de 1%, a de não perda 99%. O seguro oferece um modo de alterar essa distribuição de probabilidades. A probabilidade de perda de 1% é igual a 100 mil menos K. A probabilidade de perda de 1% com seguro, 100 mil menos K menos delta K mais S. Seguro e transferência de consumo. Suponha agora que você pode comprar unidade de consumo por delta por unidade de seguro comprado. O seguro permite transferir consumo do estado da natureza ruim para o estado da natureza bom. Seja C, R, o consumo quando há roubo, e C, B, o consumo quando há roubo, e S, a quantidade de seguro comprada. Imagine que K é igual a 35 mil.
O seguro e transferência de consumo. Comprando seguros, CR igual a 100 mil menos K menos delta S mais S. CB igual a 100 mil menos delta S. Sem comprar seguro, dotação inicial. CR igual a 100 mil menos K. CB igual a 100 mil. Botando para o gráfico, CB é 100 e 100 menos YS. Aí, 65 mais 60 mais 1 menos Y. Quando você põe no gráfico, aí tem o quando vende seguro, dotação inicial, cesta de compras S de seguro. Seguro e transferência de consumo. Se zero a iniciação de restrição orçamentária, zero igual a 1 menos YS, S menos YS igual a menos Y sobre 1 menos Y. Pense em consumo no estado não roubo e no estado roubo. No estado não roubo, CB, e no estado roubo, CNR, como dois bens quaisquer. Pense que preço de consumo do estado B, no estado bom, igual a Y. Preço do consumo do estado ruim, 1 menos Y. Escolha ótima. A taxa marginal de S do consumo em diferentes estados de natureza igual ao preço de troca do consumo entre esses estados. Probabilidade do estado não entrarem na função utilidade. É o preço relativo. Y sobre 1 menos Y. Seguro e transferência do consumo. Temos então uma restrição orçamentária igual a que tínhamos na teoria do consumidor normal, sem incerteza. Nos falta uma teoria de preferência a respeito de diferente teoria, curva de diferença. Explicar como este preço relativo aparece. Utilidade esperada e ideias gerais. A cesta de bens é o consumo contingente em cada estado da natureza. Consumo 1 e consumo 2, C1 e C2. Probabilidade do estado de natureza, π1 e π2, que somam 1. O modelo deve assumir os seguintes pressupostos. Eu valorizo mais consumo em estados mais prováveis. Eu gostaria de muito consumo em um estado improvável para abrir mão de um pouco de consumo em estado provável. A atitude frente ao risco deve ser facilmente caracterizável a partir das preferências. Preferências sobre as loterias, um modelo geral. 2 estados de natureza, naturalmente exclusivos e exaustivos. 1 e 2. Consumo contingente. Consumo 1, consumo 2. Probabilidade π1 e π2. π1 mais π2 igual a 1. Utilidade de formato geral. A utilidade é igual a C1, C2, π1, P2. Consumo contingente, os bens. Probabilidade, os parâmetros. Exemplo de preferência linear. C1, C2, π1, P2 igual a P1, C1 mais π2, C2. Kolbe-Douglas. Unidade C1, C2, P1, P2 menos C1 elevado a P1 vezes C2, P2, C2, π sobre 2. Logaritmo linear, U, C1, C2, π1, P2 menos π1 vezes π2 e NC2. Valor esperado. Valor esperado, a média ponderada dos payoffs, valor de todos os resultados positivos. As probabilidades de cada resultado são utilizadas como seus respectivos pesos. O valor esperado mede a tendência, ponto central, o payoff, valor que na média deveríamos esperar que viesse a ocorrer.
Preferências sobre loterias estão na forma de utilidade esperada, se são a soma ponderada pelas probabilidades da utilidade do consumo contingente, que é dada pela função U. U de C1, C2 para P1, P2 igual a P1 vezes U de C1 mais P2, U, C2. Também chamada de utilidade de von Neumann. A função U é chamada de utilidade Bernoulli. A utilidade esperada, forma versus representação. Preferências representam preferências de utilidade esperada, se podem ser transformadas para a forma de utilidade esperada através de transformações monotônicas. Logaritmo linear de U. Unidade C1, C2 para P1 e P2 menos π de 1 em NC mais π2 e NC2. Esta está na forma utilizada esperada. Utilidade esperada, forma versus representação. Exemplo, U de C1, C2 para π de 1, π de 2 igual a C1 elevado a 198 de C2 a 65. U de C1, C2 para P1, P2 igual a exponencial de C1 mais raiz quadrada de C2. Está na forma de utilidade esperada. Representa utilidade esperada? Utilidade esperada, bom modelo. Para estar na forma de utilidade esperada, é fundamental que seja separado nos consumos, nos estados da natureza, utilidade do consumo. Se chover, não depende da quantidade de consumo se fizer sol. O que não ocorreu não importa. Chover, fazer sol ou ir para Salvador no fim de semana. Chama-se isso de suposições de independência. Que a função U seja a mesma. Suponha eventos equiprováveis. A utilidade de consumo se fizer sol é igual à utilidade de consumo se chover. Utilidade dependendo do estado. Altitude frente ao risco. Preferências em relação ao risco. Preferências diferentes em relação ao risco. Avessa a risco. Uma pessoa que prefere uma renda garantida a uma renda de risco com o mesmo valor esperado. Uma pessoa é considerada avessa a risco se ela tem uma utilidade marginal decrescente da renda. A contratação de seguro demonstra um comportamento avesso a risco. Utilidade da média versus média das utilidades. Loteria com 0 com probabilidade de meio, 10.000 com probabilidade de meio. Suponha que o agente é avesso ao risco. A utilidade da média ou a utilidade esperada de uma loteria que pague 5.000 com certeza e a utilidade média ou esperada de 50% correndo o risco, que são as probabilidades dessa natureza, dessa média. A aversão ao risco. A função de Bernoulli ela é curvada para a direita no gráfico. A utilidade da média, a utilidade 10.000 e a utilidade da média. Quando você joga no gráfico, o máximo aqui é 10.000, né? No ponto máximo da função de Bernoulli, a utilidade é de 10.000. Dela acertar, a probabilidade da pessoa acertar 10.000 é quase zero, mas 5.000 é quase 100%. Propensão ao risco. Uma pessoa é chamada de propensa ao risco se ela prefere uma renda incerta a uma renda garantida com o mesmo valor esperado. Exemplo, jogo de azar e algumas atividades criminosas. Esse tipo de risco, a curva ela está subindo da direita e sempre curvada. A utilidade mais começa de cima para baixo. A utilidade de aqui seria 5.000, subindo, né, para 10.000.
A propensão ao risco, o consumidor é propenso ao risco porque a utilidade esperada da sua aposta é de 0,5 de utilidade de 10 mais 0,5 de utilidade de 30 é maior do que a utilidade do valor esperado da aposta, que a utilidade é 20. A aposta é maior sempre. Uma pessoa, neutralidade em relação ao risco. Uma pessoa é dita neutra a risco se ela não tem preferência entre uma renda garantida e uma incerta com o mesmo valor esperado. É uma pessoa neutra. A neutralidade ao risco é uma reta, né? O gráfico é uma reta, não é metade de 5 e metade de 10 mil. Como nosso exercício, nós temos a prova, uma questão da prova da ANPEC de 2021. A questão, ela diz que um indivíduo possui utilidade von Neumann Morgan com utilidade x ou igual a um número sobre meio e a riqueza inicial do indivíduo de 442. Ele enfrenta uma loteria que paga 42 com probabilidade de 50% ou subtrai 42 com probabilidade de 50%. Determine o prêmio de risco. O prêmio de risco de uma loteria que mede o máximo que um agente avesso está disposto a pagar para se livrar do risco. Então, nós vamos ter uma utilidade, né, de E, que é o que ele ganha, menos o prêmio de risco, que é igual à utilidade, e o que ele ganha de novo. O prêmio de risco vai ser o número menos o equivalente de certeza. O equivalente de certeza de uma loteria monetária é o montante de renda ofertado com certeza que deixa o indivíduo indiferente de participar ou não da loteria. A gente vai ter dois estados da natureza. Um estado bom, que a gente vai numerar como W1, que tem como inicial o valor que ele ganha, né? Ou então que ele recebe todo mês, que é 442, e menos ou mais, no caso, 42, que é da loteria, com a probabilidade de ganho de 50%. Aí tem o estado ruim, que eu vou chamar de W2, com inicial de 442, menos 42 da loteria, que vai dar 400, com a probabilidade de 50%. Aqui, no caso, é perca, né? O valor esperado da loteria é um número, né, o equivalente de um número, que é igual à probabilidade do primeiro, que é o estado bom, mais a probabilidade do estado ruim, que deu 0,5, 480, que entre parênteses 484, mais meio de 400, que vai dar igual a 442. A utilidade esperada é que um número com utilidade que vai dar a probabilidade de 1 vezes a utilidade do número do estado bom mais a probabilidade de utilidade do estado ruim, que vai dar 21. A gente pode obter o prêmio de risco com a utilidade, né, menos o prêmio de risco, que vai ser E igual à utilidade de um número, que vai ser igual a 1, que é 442, que é o valor que ele ganha, menos o prêmio de risco, que vai dar 21, equivalente a raiz quadrada de 442, menos o prêmio de risco, que vai ser igual a 21, onde 442 menos 441, que aqui no caso 21 ao quadrado, dando o prêmio de risco, ele deu 1. Aí vamos fazer pela outra forma, que é a forma do prêmio de risco, que é o número menos equivalência de certeza, que vai dar o prêmio de risco igual a 442 menos equivalência de certeza, que vai dar 441, que é igual a 1. Vai dar os dois, vai dar o mesmo valor, 1.
Então, o indivíduo está disposto a perder somente um monetário.